Olá, muito bem-vindo a mais esse vídeo tutorial. Hoje a gente vai bater um papo sobre o PDV Manager e é o guia de instalação e utilização dessa nossa boleta, que é um auto-executável para MT5 que funciona muito bem e vai agilizar muito e melhorar a vida de todos vocês. Vamos começar encontrando o arquivo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ir até a nossa área do Discord, entrar no Discord e procurar no TradingWord a área de notícias da prop. Como você vê aqui na tela, ela fica ali dentro da região da última prop, notícias da prop. Entrando nela, você rola para cima o gráfico, aonde baixar o PDV Manager tá algumas mensagens acima. Então vamos rolar até encontrar essa mensagem feita por mim, Eduardo Venturelli, aonde mostra ali o PDV Manager para ser feito o download do Drive. Você clicando no link do PDV Manager ou ali naquele símbolo do PDV Manager, você vai ser direcionada para um driver aonde você consegue fazer o download do arquivo executável para instalação da nossa boletinha de automação. Na hora que você clicar, ele vai abrir essa tela no seu navegador do Drive somente com a opção de download. É assim mesmo que funciona. Você clicando em download, você vai salvar ele na pasta sua que você bem entender e vai salvar ele no seu computador, ok? Pode ser na pasta de download, pode ser alguma pasta própria, tá tudo certo. Agora a gente vai para o tutorial de instalação. Como você vai pegar o PDV Manager e colocar ele dentro do seu MetaTrader 5. Então abra o seu MetaTrader, primeira coisa que a gente vai fazer é localizar como instala o arquivo dentro dele, como nos outros tutoriais você já viu, é sempre o mesmo procedimento. Então primeiro a gente vai na aba arquivo, da aba arquivo a gente vai em abrir pasta de dados. Quando a gente abrir a pasta de dados, vai abrir essa telinha dentro do seu MetaTrader 5, aonde você tem ali uma pasta, como se fosse a navegação do Windows normal. Dentro dessa pasta, você vai abrir a pasta MQL5, dentro da pasta MQL5 Experts, até você chegar nessa raiz, aonde ali em cima vai estar escrito MQL5 Final Expert, onde você vai abrir a pasta Expert dentro do seu MetaTrader 5. Chegou nessa parte, você vai procurar aonde você instalou o seu PDV Manager na sua máquina e vai abrir a pasta dele também, deixando uma do lado da outra, como você vê, nesse caso, pasta de downloads. É muito simples. Você tem a opção de copiar o arquivo PDV Manager, que você vai localizar ele dentro da sua pasta de downloads, ou você tem a opção de arrastar ele para dentro da aba Expert. Feito isso, ele já vai aparecer direto na pasta do MetaTrader 5, tá ali o executável, PDV Manager, dentro da aba Expert, acabou a parte de instalação. É só você fechar essa janela, é só você fechar essas abinhas no X e vir aqui em Consultor Expert, dentro do seu MetaTrader 5. Em Consultor Expert, você vai pedir para atualizar com o botão direito do mouse. Clica nele, abre ele, pede para atualizar. Fez a atualização, automaticamente ele vai aparecer já direto no seu PDV Manager, já direto no seu MetaTrader 5, dentro do navegador, escrito PDV Manager. Agora a gente vai para o tutorial de configuração do PDV Manager. Quando você arrastar o PDV Manager para dentro de qualquer gráfico, de qualquer ativo que você queira operar, pegando ele ali na sua aba de navegação e arrastando ele para dentro da janela do gráfico, lembra que todo executável de MetaTrader 5, como vocês têm visto aqui com a gente, ele precisa permitir o algo trading para uma execução de trade externa. Então você deixa selecionado no PDV Manager o ícone permitir algo trading, como você observa aí no canto na parte central inferior da tela, como o algo trading do MetaTrader 5 também precisa estar ativado, como você observa ali no canto superior da tela. Agora vamos para a parte de parâmetros de entrada do PDV Manager. Quando você clica em parâmetros, essa é a tela geral de configuração que vai abrir para você. Ela pode abrir menor, tá? Se você quer ver ela grandona, é só dimensionar do tamanho que você quiser e você vai enxergar tudo bonitinho. A primeira seção dela é a seção de configurações gerais. Então, se você olhar no começo da tua abinha do PDV Manager, aqui a gente vai dividir ela por pedaços, mas é aquela mesma janela que você chegou a ver aqui na configuração geral. É essa mesma janela que a gente vai abrir, só que agora eu vou mostrar pedaço por pedacinho dela para você e o que significa cada linha dessa, para você aprender a configurar todos os parâmetros conforme a sua necessidade. Então, a primeira abinha é a aba geral de configuração. Então, aqui eu vou decidir se eu quero um horário para ele automaticamente ser executado. O PDV Manager me dá essa função de eu deixar o MetaTrader aberto, deixar o meu computador ligado, com ele selecionado para executar o trade que eu pré-programar automaticamente em um determinado horário. Se eu deixo vazio, ele vai buscar o horário de abertura da bolsa equivalente àquele ativo.
Então eu não sei que horas aquela bolsa abre, deixo vazio, ele cuida para mim. Na segunda linha, eu vou selecionar se eu quero que esse executável esteja excluído assim que ele for executado. Então eu peço para ele rodar uma rotina, que pode ser uma entrada a mercado, pode ser plotar uma ordem limite, uma ordem stop, pode ser colocar um gerenciamento de stop para mim numa determinada posição, que a gente vai ver mais para frente. Quando eu pré-determino isso e ele vai executar automaticamente, eu também tenho a opção de, após a execução, ele sair da minha aba do MetaTrader 5, ele sair de dentro da minha janela de negociação, para não pesar minha máquina, para não dar nenhum problema de memória, qualquer coisa que eu achar que seja necessário, ou até para que eu identifique que já foi executado. Depois eu tenho a opção de mostrar ou esconder botões de zeragem de ordem, e aqui é simples. Se eu deixo true, eu deixo a opção ativada. Se eu dou 2 cliques nela, eu posso escolher a opção false. Todas essas que eu tenho aqui. Então eu posso alternar entre true e false, simplesmente clicando em cima da palavra e escolhendo a nova função que eu quero. Então eu posso esconder os botões de geragem e cancelamento. Então, se eu quero que mostre, eu deixo ativado, true. Se eu quero esconder opções de saídas parciais para contas knitting, quando a conta é knitting, eu consigo ter saída parcial, perfeito? Então eu posso deixar false. No nosso caso, as contas da M4 são um heading, então eu não uso essa opção. Então eu deixo true pedindo para esconder. Mostrar ou esconder o botão de execução do trade. Eu posso escolher se eu quero deixar isso mostrando no PDV Manager ou não. Permitir trades com financiamento maior que o risco definido. Eu também tenho a opção de deixar ativado. Se eu deixo ativado com true, ele não vai me limitar em risco financeiro. Eu prefiro deixar falso para essa função. Eu quero que o PDV Manager me ajude a escolher o risco que eu quero por operação e não deixe eu passar desse limite. Eu posso fazer várias entradas, né? Eu posso calcular uma entrada por TP baseado em escala algorítmica. Quando a gente vai falar de ações, por exemplo, que a gente está falando de percentual do dia, 3%, 2%, 5%, eu posso usar aqui o TP baseado em escala algorítmica. Se eu vou fazer trades em índice, em moedas, que são pontos, eu posso deixar falso. E se no final do dia eu quero que ele feche todas as minhas posições para mim, eu vou colocar aqui o horário que eu quero que ele execute isso. Então, se eu estou fazendo day trade, por exemplo, fiz uma entrada com o PDV Manager durante o dia e eu não vou ficar no meu computador, eu vou sair, e o executável fica na sua aba de negociação, fica dentro do gráfico do ativo que você está negociando. O MetaTrader aberto e o PC ligado, ele vai executar exatamente no horário que eu programar aqui. Lembrando que eu tenho diferenças de fuso horário, então eu tenho que saber regular isso certinho. A próxima aba dessa faceta que a gente está dividindo, eu posso escolher se eu quero fazer múltiplas entradas. Eu não gosto de múltiplas entradas, eu gosto de definir o que eu quero solto, sozinho. Se eu permito múltiplas entradas, ele me dá a possibilidade de colocar escalas de preço abaixo, limite, só que o meu risco vai ser dividido em percentuais para essas escalas. Eu não gosto muito disso, eu prefiro fazer cada entrada da minha maneira e eu escolher o risco para aquilo. Então eu sempre deixo falso. Eu tenho a opção de pedir para ele fazer um gerenciamento de risco para mim, onde ele pode me controlar para eu não exceder nada na minha conta. Então eu posso colocar um limite de trade por dia, eu posso colocar um limite de perda por dia, posso colocar um limite de ganho por dia, certo? Gestão Y é uma gestão de juros compostos, onde a gente consegue aplicar na conta, que vai ser ensinado para vocês mais à frente, principalmente para quem está participando da avaliação da mesa, onde é uma gestão de aplicação de juros compostos de forma extremamente avançada. Então, por enquanto, a gente vai deixar essa opção sempre falsa, tudo bem? Conforme vocês forem crescendo no conhecimento, chegar na fase de entender o que é uma gestão Y, você pode ter a opção de usar isso ou não. A próxima aba é a parte de configuração de aparência, aonde eu vou usar a cor das linhas que eu quero que ele plote no gráfico, o tamanho da fonte que eu quero que ele use, se eu quero a linha em estilo sólido, se eu quero ela pontilhada, se eu quero ela numa espessura pré-determinada para que eu diferencie de alguma maneira, tá bom? Então, assim, aqui é só uma mera configuração de aparência. A próxima é a parte de execução de trade, na minha opinião, é a mais importante. Então, a primeira aba, eu vou decidir se quando eu logo ele, eu quero ele comprado ou vendido. Long é compra. Então, aqui está dizendo que eu sempre vou abrir ele preferencialmente na posição comprada. Na boleta de negociação, na outra parte do vídeo prático, vocês vão ver que isso você pode alternar com bastante facilidade. Eu já posso configurar uma OCO pré-determinada, onde eu deixo uma quantidade de ponto para stop e uma quantidade de ponto para take profit. Eu posso também falar que o meu take profit padrão é o multiplicador do stop em percentual. Então, se eu coloco aqui 1, por exemplo, ele sempre vai me dar um take profit de 1 para 1 do meu risco. Se eu coloco 2, ele vai me dar um take profit de 2 do meu risco. Se eu boto 1.5, ele vai me dar 1
e meio do meu risco. Tá? Então eu posso pré-determinar que o meu take profit sempre vai ter uma escala X em relação ao meu stop. Eu posso dizer que eu vou escolher o risco que eu entro na operação quando esse executável ele inicia. Se eu der duplo clique em cima de onde está escrito percentual, eu consigo escolher se eu quero ele em percentual, em financeiro, em lote ou em gestão Y. Eu prefiro percentual, porque eu sempre arrisco X% por cada trade da minha conta. Isso faz com que eu controle a gestão dele com muito mais facilidade, principalmente para a gente na fase da avaliação, que a gente tem limite de strike diário, a gente tem limite de drawdown de conta, então eu prefiro sempre trabalhar com percentual. Então eu já pré-seto que percentualmente eu arrisco 2% por operação. Se eu não quero risco percentual, eu quero um financeiro padrão, por exemplo, eu quero arriscar sempre $10, $20 em cada stop que eu tomo numa operação, independente do ativo que eu estou trabalhando, independente do preço desse ativo. Eu pré-determinar aqui nessa linha o financeiro que eu quero. O próximo é o lote. Eu não quero entrar por percentual, eu não quero entrar por financeiro, eu quero entrar por lote. Então eu vou deixar aqui a quantidade de lote, por exemplo, 0.01, 0.05, 0.15, não importa. E em cima, onde está escrito percentual, eu vou dar duplo clique e vou escolher a opção se eu quero financeiro ou se eu quero lote. Perfeito? A aba de alavancagem, ela serve para margem de negociação. Então, se eu deixar 0, eu vou usar a alavancagem natural da conta. Se eu não quero usar a alavancagem natural da conta, eu quero usar uma alavancagem diferente disso, para o meu controle de risco, para a quantidade de operações que eu abro simultaneamente, eu posso alternar nesse valor. Eu posso subtrair disso ordens já abertas desse valor que eu estou entrando. Eu posso subtrair também o volume de ordens pendentes de uma nova entrada minha. Eu posso dizer para ele se eu quero aplicar stop loss nessa operação ou não. E se eu quero aplicar take profit ou não. Eu deixo falso. Por quê? Porque eu quero ter stop e eu quero ter take profit. Então aqui eu desligo essa função porque eu quero que toda operação que eu entre com um alvo, eu entre com um stop de proteção. Perfeito, pessoal? Agora a gente vai ver ele na parte da aplicação prática do PDV Manager, tudo bem? Vamos lá, dando início à segunda parte da utilização do PDV Manager. Aqui a gente vai para a parte prática. Então essa aqui é a carinha dele. Quando você coloca ele no seu gráfico, você faz a configuração de parâmetro, permite algo trading, ele fica com essa carinha que você está vendo aqui no gráfico. É assim que ele vai aparecer para você o tempo todo. Então agora a gente vai aprender a usar ele na parte prática, usando somente essa parte que a gente tem aqui da janela de execução, onde a gente vai usar essa janelinha de execução para controle do que a gente precisar dele. Toda vez que você colocar o PDV Manager no teu gráfico, ele vai sempre plotar linhas azul, vermelha, verde. Eu vou explicando gradualmente o que isso vai acontecer. Então, a primeira área que eu tenho aqui, ó, é a área do automático. Então, se eu deixo aqui selecionado e o relógio fica laranja, é quando eu escolho a opção dele executar automaticamente para mim a função que eu quero. Se eu vou usar ele no dia a dia para que eu mesmo execute a minha entrada, o meu gerenciamento, eu não preciso dessa operação selecionada. Ela é só para quando eu quero que o PDV Manager execute algo para mim quando eu não estou na frente do computador. Depois, logo abaixo, a gente vai ter aqui essa questão de compra. Aqui, se eu clico, eu mudo para venda e eu mudo para compra. Se vocês olharem, a linha vermelha é a linha que acompanha o preço, a linha azul é a linha que acompanha o preço, porque eu estou com uma entrada a mercado. A linha vermelha é o meu stop loss, conforme está escrito aí na tela. Se eu mudo para venda, automaticamente o stop vem para cima do preço. Se eu mudo para compra, automaticamente o stop vai para baixo do preço. Se eu pego essa linha vermelha e eu mudo ela para cima do preço, ó, eu mudo automaticamente a boleta para venda, eu arrasto ela para baixo do preço, eu mudo automaticamente para compra. Aqui é onde está o meu preço de entrada, aqui é o preço que está o meu stop, e vocês perceberam que no take profit ele está 0, porque lá na configuração da pré-setagem, eu não coloquei se eu quero que ele fique 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, né? Eu deixei 0. Então ele sempre vai me aparecer 0. O que eu posso tomar como atitude aqui é fazer a regulagem que eu tenho vontade. Então eu posso selecionar esse xizinho que automaticamente, ó, ele vai me pôr uma linha verde no gráfico. Essa linha verde é onde está o meu take profit. E ele vai sempre me relacionar em um de risco para um de retorno. Conforme eu mexo onde eu quero o meu stop, eu automaticamente mexo a linha do meu alvo. Lembra que essas linhas eu vou configurar e colocar ela onde eu quiser no gráfico, só que não é a ordem executada. Só vai aparecer aqui uma ordem stop, só vai aparecer aqui uma ordem TP. Eu só vou ter entrado na operação depois que eu clicar no botão executar. Então isso aqui eu posso mexer naturalmente para acompanhar o meu risco,
risco para acompanhar meu lote. Então eu estou dizendo aqui que dessa conta eu quero um risco percentual de 2%. E ele está me dizendo aqui, ó, nesse stop para esse alvo, o tamanho da tua ordem, o tamanho que você vai executar de contrato é 0,30. Se eu mudo o stop para mais perto do meu alvo, eu vou entrar com 0,96 para conseguir ter 2%. Se eu distancio ele mais ainda da minha entrada, eu vou ter 0,22. E ele está me dizendo aqui que a relação de lucro-retorno está em 0,99, 0,1, conforme o spread do preço. Lembra, essa ordem só vai acontecer se eu executar. Então, aqui eu tenho a configuração que eu posso colocar por preço, eu posso pôr o stop no preço que eu quero, por exemplo, 2,540, 2,540. Automaticamente a linha foi para o 2,540. Então aqui eu posso mexer conforme eu tenho vontade, conforme eu quero. O próximo botão aqui, ó, a mercado, tipo de ordem, a mercado. A linha azul vai acompanhar o preço o tempo todo. Se eu mudo para pendente, automaticamente essa linha azul eu posso colocar ela onde eu quero. E ele sempre vai me manter uma relação de 1 de risco para 1 de retorno. Se eu tiro essa relação de 1 de risco para 1 de retorno, eu posso colocar aonde eu quiser a linha de TP, e ele vai me dar aqui a relação de risco-retorno. Esse trade está com 0,49, ou seja, está com 1 de risco para meio de retorno praticamente. Então ele vai me dando todas as informações aqui nessa janela de preço. Aqui ele vai me dar que 2% dessa operação, eu tenho um risco, sendo um stop de $1.980, eu vou ter um lucro de $986. Se eu aumento essa relação, vamos deixar aqui mais apertadinho, se eu aumento essa relação de TP, ó, ele automaticamente vai me dizer ó, que eu tenho 2,02, ou seja, eu tenho 1 de risco para 2 de retorno. Se eu arrisco 2% do meu capital, o risco que eu vou ter por operação é $1.980, o lucro por operação $4.000. Então tudo isso é possível de fazer. Ordens acima do preço vão ser ordens stops, ordem para baixo do preço vão ser ordens limite. Automaticamente ele está me calculando aqui, ó, nesse momento, eu estou com 5,55 de relação de lucro-risco. Ou seja, eu tenho um stop para 5 de lucro, um de stop para 5,55 de lucro. Então eu estou arriscando $1.980, que é o 2%, numa quantidade de lote maior, com um lucro de 10 mil. Então ele vai me dando todas as informações aqui. Automaticamente eu posso esconder essas linhas quando eu não quero mais enxergar elas, ou posso mostrar, perfeito? Lembra que ela não executa a ordem se o preço chegar na linha. Só vai executar algum trade a partir do momento que eu clico no botão executar e mando o PDV Manager pegar essa configuração de trade e plotar no gráfico do MetaTrader para mim. Tudo bem, pessoal? Depois do botão executar, eu tenho o botão de cancelar, tenho o botão de zerar, tenho o botão de cancelar e zerar. Cancelar, eu cancelo todas as ordens pendentes, tanto de stop quanto limite, tanto de saída quanto de entrada do preço, tanto quanto de saída em stop e saída em gain. Zerar, eu zero a minha posição. Cancelar mais zerar, eu cancelo qualquer ordem pendente que eu tenha no gráfico e cancelo também a operação que está sendo executada nesse momento. Aqui eu posso escolher o risco percentual, eu posso mudar para risco financeiro, reparem que aqui mudou, ela ficou branquinha, então eu posso colocar aqui agora que eu quero arriscar $1.000 nesse trade. Nesse trade, o stop na linha vermelha, a entrada na linha azul, a saída na linha verde. Automaticamente ele vai mudar o cálculo de lote para mim e ele está me mantendo a mesma relação, de 5,55. Ah não, eu quero risco por lote, ó. Agora eu tenho o lote. Para esse trade acontecer, eu não quero 0,18, eu quero entrar com 1. Ó, vamos melhor, vai pôr 0,20, vai, para ficar mais perto. 0,20. Então ele está dizendo que com uma entrada limite aqui, com o meu stop aqui, com o meu alvo aqui, vai me custar $1.065 na minha conta, eu vou ter um lucro de $5.914 com uma relação de 5,55 com um risco de 1,08 da minha conta. Então eu posso escolher risco por percentual, risco financeiro, risco por lote. Tudo bem? Outra função que ele tem que aqui a gente não vai conseguir visualizar, se eu já tenho um trade acontecendo, vai me aparecer aqui também a opção de gerenciamento. Aí a opção de gerenciar a posição, eu só vou poder mexer na linha de stop e na linha de TP. Eu posso deixar o TP onde está, posso melhorar o meu stop, encurtar mais a operação. E eu clico em executar, ele mexe na linha de stop para mim. Como se eu uso as teclas de atalho, eu posso mexer a linha
para onde o meu ponto do mouse estiver. Então isso facilita muito a minha execução. Se eu associo as teclas de atalho com as posições de ordem que eu quero, já deixo o risco pré-setado, que eu gosto de usar, pré-determinado, aonde ele vai controlar o lote para mim, e eu quero a relação de risco-retorno que eu quero sempre 1 para 1, por exemplo, é muito simples. É só eu botar o stop onde eu quero proteger a operação. Quando o sinal for confirmado, eu clico em executar. Ou uso a tecla de atalho que eu configurar lá no preset dele. Perfeito, pessoal? Então ele é intuitivo, ele é simples de ser utilizado. Linha verdinha é o meu ganho, linha vermelhinha é a minha perca e aonde está a minha entrada. Se é mercado, ela vai acompanhar o preço. Se é pendente, eu posso colocar lá onde eu quiser. Tenho a configuração do trade já configurada na tela onde eu quero que aconteça, eu clico em executar. Aí ele vai realizar a operação para mim. Por um exemplo, eu vou botar aqui uma pendente, eu vou subir esse preço, então eu estou pondo uma ordem stop aqui, nessa linha de preço. Quando o preço voltar aqui e for a favor da minha compra, eu quero que ele execute essa ordem. Estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Se eu esconder, podem ver, ó, não tem nenhuma ordem plotada nesse ativo no gráfico. Se eu clicar em executar, pronto, ó, ele executou para mim. Pode ver que entrou aqui já, o buy stop 0.14. Se eu escondo, ó, eu confirmo isso. Vou diminuir aqui o PDV Manager para vocês verem. Então eu tenho ó, SL de stop, TP de take profit e a entrada limit stop. Exatamente buy stop. Exatamente aonde a gente configurou com as linhas do PDV Manager. Eu vou cancelar essa operação, não tenho necessidade de fazer esse trade, tá cancelado. Eu posso zerar. Pronto, olha lá. Se eu escondo, cadê? Não tem mais trade acontecendo. Ah, eu quero fazer uma limit. Se ele descer até aqui, eu quero entrar nesse trade. Beleza, executo. Automaticamente já está criada a ordem. Nada, vamos zerar? Vamos zerar. Eu não quero fazer compra, eu quero mudar para venda de forma rápida. Arrasto o stop para onde eu quero. Automaticamente ele vai me pôr o TP. Aqui vai entrar uma ordem stop, porque eu estou para frente do preço, na venda. Aqui, se eu trouxer acima, vai me entrar uma limite, como pendente. Se eu quiser a mercado, é só eu mudar aqui para mercado, que automaticamente ele vai para o preço sendo executado nesse momento. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa fase intuitiva é muito prático de usar, ele agiliza e facilita muito a execução das nossas ordens. Teste, veja todas as funções, lembra de toda a configuração, lembre das teclas de atalho o máximo que vocês puderem para facilitar a execução dele de forma mais intuitiva e usem com bastante sabedoria, tá? Uma observação, ele só funciona dentro do MT5 da M4 e nenhuma outra corretora dentro do MetaTrader ele vai executar, tá bom? Obrigado, pessoal, façam um bom proveito, até breve.